Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola. Muito bom, estamos de volta então para o segundo bloco desta quarta e última parola do tema Chamado para Liderar, parola de número 111, e nessa semana nós estamos fazendo vamos dizer assim, meninos, a antiparola, né? Nós vamos, durante 3 semanas, nós falamos sobre líderes que deram certo, líderes segundo o coração de Deus, líderes obedientes, e hoje nós estamos trazendo o outro lado da moeda, né? O outro ponto da balança. Vamos falar do líder que não deu certo. Mas nem sempre foi assim. O Wilson foi muito sábio quando ele disse, puxou o texto de Provérbios e falou que melhor é o final das coisas do que o começo delas, né? E aí acho que abre a porta para a gente falar de um dos grandes desafios. Eu não vou falar o maior, mas eu acredito que seja o mais frequente desafio, não só de liderança, mas principalmente da área masculina, vamos dizer assim, né? Que é a questão da constância, que é a questão da disciplina, de você se permanecer constante e fiel ao seu propósito durante um longo período de tempo. Ou seja, não importa se o dia é bom ou se o dia é mau, continuo fiel ao meu chamado, ao meu propósito, no dia bom ou no dia mau. Isso me traz uma reflexão, meninos. Eu aprendi isso no começo desse ano, com um grande amigo meu aqui, um discípulo meu aqui, né? E ele foi num culto de uma igreja em Criciúma, em Santa Catarina, na Virada, e o pastor, na ocasião, falou uma fala que eu acabei repetindo, acabei escutando de forma repetida 2 meses depois, com um pastor aqui de Curitiba, o pastor Farley Labati. Ele fala a seguinte coisa, que a fidelidade nos dias normais fazem os dias extraordinários serem possíveis. A fidelidade aos dias ordinários fazem os dias extraordinários se tornarem possíveis. Olhando a vida de Saul aqui, podemos dizer que faltou essa constância, essa temperança, essa capacidade de se permanecer fiel no dia bom e no dia ruim? Eu gostei do que, como você se citou aí, um ditado popular interessante, apesar de outro dia eu ter escutado uma pessoa falando assim, como está escrito lá na Bíblia, dê poder a alguém, se verá quem ele é. É isso aí. Enfim, mas é verdade, Paulinho. Essa daí estava na alguma tradução lá que a gente nem usou aqui nos Paroleiros ainda, mas a pessoa falou isso, mas falou com tanta convicção que eu não quis nem corrigir, que eu falei, cara, a pessoa falou tão assim, que eu falei, cara, vai que tá num dos livros lá, no meio de Amós, com, sei lá, sabe? Né? Sabe aqueles livros que você fala, né, sofonias, mas é interessante, enquanto o Arthur estava falando aqui, eu fui ver o significado do nome Saul, né? O nome Saul significa desejado. E é interessante isso, porque ele, talvez, assim como o nome dele se subiu a cabeça dele, né? Ele querendo se colocar numa posição de o mais desejado. E aí, uma das coisas que me chama a atenção aqui, Arthur, é que quando ele é enviado, né, lá atrás, né, antes de ele ser ungido e tudo mais, ele está preocupado com o seu pai, ele está preocupado com o que o pai dele vai pensar, e ele vai atrás do profeta para achar as jumentas dele e tudo mais. E é interessante, porque ali ele se submete. Ali ele tem um coração submisso, sujeito, né? E quando ele recebe a palavra profética, né? Quando ele recebe aquela revelação da parte de Samuel, Deus ali falando com ele, dizendo, olha, você vai ser o rei e tudo mais, o coração dele começa a se inclinar de uma forma, né, meio estranha, tal. E aí, se você for lá em 1 Samuel, capítulo 15, você vai ver que ele pratica mais um ato de desobediência.
Então você vê que um homem que começou bem, né? Ele começou pautado na palavra, experimentando da porção do Espírito, diz que ele chegou até a profetizar no meio dos profetas, né? Naquele exato momento, ele passa a desobedecer a Deus. Por quê? É aquilo que o Paulinho falou. Ele passa a se enxergar autossuficiente, como se ele fosse de fato e de verdade desejado por todos. E aí, nós vamos lá para 1 Samuel 16, né? E Deus faz uma chamada em Samuel: até quando terás pena de Saul? Né? Nós não vamos entrar na discussão aqui como Deus se arrepende, se Deus se arrepende, coisas assim, que aí é objeto de uma outra parola, até para discutir até o conceito da palavra arrependimento aqui. Mas o fato é, Arthur, que muitas vezes nós na liderança, nós precisamos entender que nós precisamos estar sujeitos, submissos. Nós precisamos entender que a submissão ela é absoluta, né? E Saul ele se perde nisso. Ele passa a se posicionar como se ele estivesse acima do bem e do mal. Samuel fala para ele: olha, não é para você sacrificar, você vai me esperar. Ele não é sacerdote e ele se posiciona como sacerdote. Então ele passa a usurpar. Veja, isso é algo tremendo, né? E a palavra tremenda aqui é de uma forma negativa, porque muitas vezes, e aí, na minha vida secular, eu ocupo uma posição de diretor numa empresa, onde muitas vezes eu vejo líderes, eu vejo diretores usurpando a sua posição, usurpando a autoridade que ele foi investido, ele usurpa do poder que ele tem, quando, na verdade, como dizia o grande poeta, afinal de contas, se até Paulo cita poetas, por que eu não vou citar também, não é verdade? Mas cada um no seu quadrado, né? Já dizia. Então... Paulo cita os filósofos. Paulo cita os filósofos e o Will também. Exatamente. Quem poderá me defender? Quem poderá me defender? Não, os filósofos disso. Exatamente. Então, veja como isso é muito delicado. Porque a própria palavra fala para nós não pensarmos acerca de nós mais do que convém. Então, Saul se coloca acima do bem e do mal. Ele se coloca como o intocável, o intangível. Mas mal sabe ele que ele está debaixo de uma influência luciferiana, né? Ele está debaixo de uma influência onde ele deixa de ouvir a voz de Deus, a tal ponto que eu acho que isso é o ápice, né? É o ápice da queda dele. Olha que interessante, né? O antagonismo aqui, né? O ápice da queda dele, porque no momento que ele se coloca acima do bem e do mal, ele chega a tal ponto de virar para Samuel, já sabendo que teve o seu reinado rasgado. Ele fala: sacrifica do meu lado para que o povo não me veja mal. Olha o orgulho, né? E quantas vezes nós vemos líderes, né, pessoas ocupando uma posição de liderança, que muitas vezes o coração já está tão tomado pelo orgulho, né, pela altivez, pela prepotência, né? Só para terminar aqui essa parte, uma vez uma pessoa virou para mim e falou assim: nossa, Wilson, você, na posição que você ocupa, você fica falando com a faxineira, com a copeira. E aí eu olhei para essa pessoa e falei assim: cara, você não entendeu ainda o que é servir. Você não entendeu ainda o que é estar numa posição alta, né? Porque o meu mestre, né, o meu Jesus, ele vira para Pedro e fala: Pedro, se eu não lavar o teu pé... Então, esse é um grande princípio, né? Creio que Saul ele se esqueceu disso. E aí vem mais uma frase para o glossário, né, da mente brilhante. Ele escapa à marcha de uma forma que não tem mais como nem dar ré. Ai, Deus. Mas sabe o que acontece? Enquanto você falava, Will,
eu me lembrava aqui de uma... Eu pensava aqui, aliás, numa realidade perigosa, que foi o que aconteceu com Saul. Saul negociou o seu chamado por uma preferência. Ele fez essa troca, né? Ele negociou o chamado, ele negociou a unção, ele negociou aquilo que Deus plantou na vida dele e que Deus confiou a ele para dar certo por um produto do seu próprio orgulho, por um produto da sua própria preferência, da sua própria humanidade, né? O Arthur falou acerca de dias ordinários serem, quem sabe, a matéria-prima para os dias extraordinários a partir do momento que eu lido com eles de uma maneira correta. Saul estava em um dia ordinário exatamente quando ele pisa na bola, quando começa a bagunça toda, né? Porque no capítulo 13 de 1 Samuel, de 1 Samuel, a palavra vai falar acerca de um levante dos filisteus contra os israelitas. E isso era comum. Filístia sempre foi uma pedra no sapato de Israel. Sempre foi uma pedra no sapato. E os filisteus dessa vez se levantaram com muita estratégia, se levantaram com muito armamento, se levantaram com muito soldado, ao ponto da palavra dizer que os soldados de Saul temeram, que o povo de Israel temeu. E aí, então, Saul, entre o seu chamado, o exercício do seu chamado como rei, como guerreiro, de botar o povo para batalhar, e a sua preferência de preservar a sua autoimagem diante do povo, ao invés de colocar a farda de guerreiro, ele coloca a estola sacerdotal. E ele vai sacrificar. Ele vai fazer aquilo que ele não era autorizado a fazer. Mas ali o povo é obrigado a levar ele a sério. Porque, como eu falei no primeiro bloco, ele é o monarqué, ele é o monarca, o dono do domínio de um cara só, né? E o povo tem que engolir. É o rei que está falando, então o rei não erra. Vai falar que o rei está errado, ó. Perde a cabeça, né? O rei não erra. E quando o Samuel chega, o Saul quer ser rei para cima dele, que o Will bem lembrou, dizendo assim, cara, não me tira, não me faz arrancar essa roupa de sacerdote agora não mostra pro povo que eu tô errado, você vai me desautorizar aqui, peraí. O cara tá muito preocupado com a imagem dele, ele tá muito preocupado com o que pensam dele. E aí a gente volta em uma reflexão simples, porém não simplória, acerca do que nós somos realmente, acerca do que vem a nosso respeito, que é a reflexão de caráter e reputação. Há um caráter de líder, Mateus capítulo 10, versículo 41 fala disso. Há um caráter de líder que precisa ser reconhecido num profeta, num discípulo, ou seja, há um caráter. A palavra diz, aquele que recebe um profeta com um caráter de profeta receberá também galardão de profeta. Aquele que recebe um discípulo com caráter de discípulo receberá também o galardão de discípulo. Não fala de reputação de profeta, não fala de reputação de discípulo. Não fala daquilo que, fulano, sujeito de oração, sujeito que fala bonito, sujeito que canta bonito. Não. Está falando daquilo que é caráter, daquilo que é interno, né? Deus se preocupa com caráter. Deus não se preocupa com habilidade. Você quer ver? Pega lá em Tito e pega em 1 Timóteo as características que são requeridas pelo Senhor para o levantamento do obreiro, seja ele um bispo, seja ele um diácono, tá ali nesses livros. E faz as continhas ali, pega todas aquelas características que tem ali em Tito, em 1 Timóteo, e faz uma coluna, né, de um lado dessa coluna você escreve caráter, do outro lado você escreve habilidade.
e vai em todas as características e vai preenchendo o que é caráter e o que é habilidade e vê o que Deus requer. Vê o que Deus requer. E Deus que não muda e sobre ele não há sombra de variação, lá, quando ele levanta Saul, ele levanta desejoso de que Saul expressasse um caráter que fosse além das suas habilidades e da sua reputação. Mas Saul faz exatamente o contrário, se mostra extremamente preocupado com a sua reputação, com aquilo que as pessoas iam ver dele, com a sua imagem, com ser o desejado, o bonitão, o gostosão da balachita, e no final é aí que ele, como diz o meu amigo Wilson, teologicamente falando, escapa à marcha. Você estava falando disso daí, eu lembrei de um negócio aqui, Paulinho, porque você falou assim, ele foi sacrificar, né? E Samuel foi lá e o advertiu que ele não deveria ter feito isso. Pega Davi. Davi queria construir o templo. E Deus fala para ele o quê? Que até foi o meme que o Arthur ele colocou no nosso grupo hoje lá, né? Olha que interessante. Ele, na obstinação do coração dele, Saul vai e sacrifica. Davi, ele fala, poxa, peraí, como que o meu Deus vai ficar naquela tendinha ali, naquela barraquinha? Não, não pode, vou construir um templo, vou fazer uma obra, né? Deus fala para ele, não, você não pode. O que ele faz? Ele vira e fala, ok, vou obedecer. E aí está isso exatamente o que você falou. Veja, Paulinho, é a mesma situação, porque tinha que sacrificar, Davi tinha que sacrificar. Tinha que obedecer. O que Davi ele faz? Davi, que não é bobo nem nada, fala, beleza, tudo bem, não tem problema nenhum, vou obedecer, mas eu vou tirar do meu tesouro e o meu filho, que não vai ter as mãos cheias de sangue, ele sim vai edificar. Vou mais um pouquinho além disso que você falou, né? Porque quando, olha, Saul ele erra e ele fala para Samuel, vem comigo aqui, cola comigo, né? Para que ninguém veja que eu estou errado. Davi vai lá e peca com Batseba. Ele engravida a mulher. E aí vem lá o profeta e fala tudo, tem que falar e tudo mais, tal. A gente já sabe da história. E ele então começa a orar e jejuar para que quem saiba, né? Aquela criança que estava no ventre, ela pudesse, né? Ela pudesse, no ventre não, que ela já tinha dado, ela pudesse sobreviver e tudo mais. E aí, quando a criança morre, todo mundo fica cheio de dedo para falar com ele, se levanta, se limpa e vai sentar e comer. E todo mundo vê que ele adulterou, que ele matou Urias, que ele também foi responsável pela morte daquela criança, de uma certa forma, mas ele está sentado de novo na mesa, porque houve um arrependimento. Olha como isso que você falou, Paulinho, fazendo esse paralelo, você vê o porquê que Deus ele diz que Davi é o homem segundo o coração dele, né? Isso para mim demonstra exatamente um paralelismo de como é ser um líder que está pautado e entende, discerne e tem a consciência do alto, como daquele que está pautado apenas nessa terra, como diz em Tiago, maldita sabedoria desta terra, né? Ô, Paulinho, eu quero esticar um pouquinho da sua lista, que você falou de Timóteo e de Tito, né? Sobre habilidades e caráter. Tem outras duas listas na Bíblia que eu tenho anotado aqui comigo, porque isso é base bíblica para uma aula que eu dou aqui. Se você pegar o conselho de Jetro, de Êxodo 18, quando ele orienta Moisés a escolher homens para que fossem líderes, verifica lá se naquela lista tem alguma habilidade, né? Quer uma outra lista? Verdade. Pega uma outra lista lá, Atos 6, quando os apóstolos falam para a gente escolher, para eles escolherem os diáconos. 7 homens. Cheio do Espírito Santo, boa índole. Verifica se tem alguma habilidade lá. Nenhuma dessas listas tem habilidade. O que me mostra critério inicial para alguém ser separado ou destacado para uma posição dessa de serviço, de liderança, é caráter. Porque, veja bem, você pode pregar sem caráter, você pode curar sem caráter,
Você pode expulsar demônios sem caráter, mas ser salvo não tem como, né? E qual que é a base bíblica que eu digo isso aqui, né? Poxa vida, Jesus, em teu nome expulsamos demônios, curamos, papapá. Verdadeiramente não vos conheço. Ou seja, é possível você desenvolver todas essas habilidades, ainda até que espirituais, vamos dizer assim, né? São só habilidades físicas, mas habilidades espirituais, e mesmo assim você não ter caráter. Né? Exato. Por um outro lado, eu quero fazer uma advertência aqui, que eu ouvi isso ficou cravado no meu coração, e eu preciso de alguma forma replicar isso, e de repente aqui é um excelente momento para isso, tá? A afirmação é a seguinte: ministério não endireita ninguém. Tem muita gente que vai falar assim, não, quando eu for chamado para o ministério, quando eu for para o ministério, eu vou me consertar com as coisas erradas. Saul é uma prova de que ministério não corrige ninguém. Ao contrário, então, né? Ao contrário. Vai aflorar. Vai aflorar, né? Que aí é onde Paulo fala, né? Será que a lei é má? Né? E a lei não, pelo contrário, a lei veio e ela trouxe a evidência, né? E aí, de novo, né, citando aquele versículo que o Arthur falou, né, dá poder para a pessoa e você vai ver quem ela é. Exato. Desse jeito. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma outra coisa. Peraí, muita calma nessa hora, tá na hora da gente fazer uma revelação inédita aqui, né? Nós estamos falando aqui em tom de brincadeira, que nós vamos ter o léxico da mente brilhante, mas nós vamos mostrar parte da publicação, né, que já começa para você que acompanha os paroleiros em vídeo, já tem parte da publicação sendo mostrada aqui para vocês. Meu Deus, deixa eu posicionar esse negócio direito aqui. Olha só, Arthur, leia para as pessoas essa beleza. Escapa a marcha, do latim, scapius martium, esculacha. O que você acha para a gente fazer uma coleção de camisetas com memes do Mente Brilhante? E tá aí, ó. Não, tá aqui, ó. Não tá, ainda tem mais, ó. Do latim, Scapius Martium, azeda o pé do frango, sacaneia, pisa na bola, marca touca, e no final, ó, é verdade esse bilhete! Vai sair logo, logo! Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausa aqui dessa parola para os meninos poderem se recompor, né, para o Ilcinho poder voltar à cor normal, porque ele ficou da cor da camiseta dele, e eu não vou falar qual é a cor, né? Então, para você que está nos acompanhando, então, fica aqui o nosso convite para você estar de volta conosco no sábado, porque nós traremos a parte final desta super parola 111, falando especificamente sobre Saul, o líder que escapou à marcha. Fiquem com Deus. Até sábado, se Deus quiser. Tchau, tchau.